Olá, meu nome é Adriane Ferreira, estou cursando a segunda licenciatura em História e hoje eu vou fazer um resumão das 3 aulas passadas, né? Então, na primeira aula, eu falei sobre a plataforma de ensino. O que é a plataforma de ensino? A plataforma de ensino, como a gente viu, é uma plataforma à distância que é utilizado um software que simula a sala de aula. Seria uma sala de aula virtual, né? Então, essa interação pode ocorrer entre os alunos e com os tutores, de uma forma EAD, né? Ensino à distância, mas com fórum EAD, trocas de e-mails, aulas online ao vivo, videochamadas, audiochamadas e chat online. A sua função principal é fornecer ao usuário o suporte para o seu aprendizado, né? Então, hoje, há uma preocupação muito grande com a qualidade que é transmitida pela internet. Nos últimos anos, foi imensa a quantidade de mudanças que a tecnologia promoveu na sociedade. Então, atualmente, há diversas formas de ensino de plataforma virtual que estão alterando profundamente a educação. Na rede pública de ensino esse ano, devido à pandemia, o governo ele decidiu contratar os serviços do Google Sala de Aula, o Google Classroom, para que os professores das redes estaduais de ensino pudessem dar continuidade às aulas que eram presenciais, né? Para que não houvesse prejuízo na vida escolar do aluno. Então, lembrando, né, da aula passada, o que a gente falou sobre os desafios das escolas de se adaptarem a essa nova situação da pandemia do novo coronavírus, né? Então, essa adaptação foi difícil, tanto para o aluno quanto para o professor. O professor teve que se adaptar aí às novas aulas, novas formas de ensino que ele não estava habituado. O aluno, por sua vez, não tinha acesso, né? Muitos alunos não têm acesso ainda a uma internet de boa qualidade, não tem internet o tempo todo, né? O tempo que ele precisa para estudar. Então, essa modalidade de ensino, esse ano, foi meio que imposta por necessidade mesmo, né? Por causa da pandemia. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, onde os alunos têm a disponibilidade de acesso aos conteúdos disciplinares a qualquer tempo, estão sendo capazes de dinamizar esse processo de ensino, né, através das tecnologias digitais, nesse momento. Essas plataformas, elas oferecem jogos interativos, né, com os conteúdos das disciplinas, testes online, simulador, as videoaulas, né, que ficam gravadas aí, ficam disponibilizadas por muito tempo. Os exercícios também são mais atraentes para o aluno. Os professores de todos os segmentos, né, desde da educação básica aí até o ensino superior,
eles estão tentando manter e garantir aí um ensino de qualidade através dessas plataformas de ensino, né, para dar continuidade às aulas. Então o professor ele está se reinventando, muitos, né, para conseguir dar continuidade a esse processo. Com muito esforço, professores e alunos, né, eles tiveram que se adaptar aí e usar as ferramentas online. Atrair e manter os estudantes nos estudos é de extrema importância, uma vez que não as aulas presenciais estão suspensas aí, e não se sabe até quando. Mas mesmo sem a pandemia, as escolas aí já estavam usando os AVAs, né, para dar um suporte melhor aí as aulas, para conseguir ter um sucesso melhor aí no ensino-aprendizagem. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas estão auxiliando o trabalho da equipe escolar, e introduzindo novas tecnologias, né, para juntar aí a sala de aula com o ensino virtual. Hoje em dia as escolas, as públicas nem tanto, as públicas elas ainda estão com com as tecnologias que são televisão, né, os computadores mesmo de sala de aula, que os alunos fazem lá algumas atividades, porque a maioria não tem acesso a essas ferramentas. As escolas particulares, por sua vez, elas já têm um AVA de auxílio às aulas presenciais. Então, elas estão conciliando as aulas presenciais com as aulas virtuais, que estão dando assim, um ótimo resultado de apoio ao aluno e de apoio ao professor. Então, vimos aí que sobre nessa primeira aula a gente viu um pouquinho sobre as plataformas de ensino e de ensino à distância. Na segunda aula minha, eu falei um pouquinho sobre o ensino EAD no Brasil. Então, esse ensino EAD no Brasil começou há muito tempo atrás e progrediu, né, para o ensino das plataformas digitais. Então, essa educação à distância, que é uma modalidade que permite ao aluno ter aulas sem contato físico com o professor, né, tem a possibilidade de ter aulas remotas, né, faz com que o aluno tenha aulas em lugares muito remotos, que ele não teria acesso se fosse através de aulas presenciais, né? Então, tem um potencial muito grande de levar formação para pessoas que estão muito longe das universidades, né? Vimos também que os governos, eles têm o ensino EAD como aliado, né? Aliado para defasagem educacional, e que utilizam essas plataformas aí porque são economicamente viáveis, né? E o acesso, né, à educação à distância, por ser à distância, ela permite, né, que o governo diminua essa defasagem aí no que se relaciona à educação. Então, essas tecnologias baseadas na internet permitem a implantação
de diversos modelos de EAD, né? Não se pode negar que os meios digitais potencializam essas outras formas de trabalho pedagógico. Uma forma de ensino onde não tem tanto enfoque no professor. O professor, ele é um mediador somente nesse processo. Esses profissionais da educação, eles tiveram que se adaptar hoje, nesse momento de pandemia, né, para desenvolver conteúdos online e garantir a qualidade de ensino dos estudantes. Infelizmente, apesar de algumas pessoas afirmarem que a tecnologia está aí para todos, a gente sabe que não está. Diante dessa pandemia, do fechamento temporário da escola, eu vi que essa acessibilidade não é para todos, né? Então, justamente por essa modalidade ter sido repentina, os professores e os alunos não estavam tão preparados para essa nova modalidade de ensino. Mas para cumprir esse ano letivo, que pode se alongar aí por muito tempo, os professores tiveram que se readequar a esse novo sistema de ensino. Nós temos que seguir com contato com os alunos, não perder esse vínculo. Eu considero a educação nesse período um direito, mas também é um privilégio. A pandemia do novo coronavírus não deixou espaço para a especialização dos educadores, apesar de ter ocorrido uma capacitação imediata, não foi suficiente para o preparo desses educadores. Por isso, a tendência dos professores em reproduzir o modelo presencial é o principal problema, pois a postura pedagógica e ensino EAD é o que exige ainda mais dos professores diante desse cenário de pandemia. Então, apesar dos inúmeros desafios aí do ensino à distância na pandemia, aos poucos os professores, os alunos, os familiares estão conseguindo se adaptar a essa nossa realidade aí. Então, sobre essas duas aulas, o que eu tinha para falar é isso. Agora vamos fazer uma revisão da terceira aula, que são os recursos de ensino para o ensino à distância. Essa terceira aula a gente vai fazer uma revisão sobre os recursos de ensino. O que são recursos de ensino? Todo aquele material que o professor vai usar durante o ano, que vai facilitar, são recursos que o professor vai usar durante o ano para ele conseguir melhorar o processo de ensino ou aprendizagem do aluno. Então, se há pouco tempo a preocupação era deixar de fora o celular da sala de aula, hoje já é uma das competências gerais da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Isso compreende utilizar e criar tecnologias digitais para melhorar a comunicação e o acesso à produção do conhecimento, além da resolução de problemas, exercícios, pesquisa. O uso dos smartphones e tablets e computadores começa a ganhar cada vez mais importância dentro da escola, que percebe que como as tecnologias da informação, né, e comunicação são riquíssimos e facilitadores na aprendizagem em sala de aula, né? É uma grande aliada para o ensino-aprendizagem aí. A tecnologia sempre esteve de alguma maneira aliada à educação. É só lembrar de ferramentas, né, como o Abaco, criado há 5.000 anos. Então, isso é uma ferramenta, né, para auxiliar na aprendizagem.
que até hoje é utilizado. Então, a era audiovisual refinou esses recursos disponíveis, né, através do rádio, televisão, retroprojetores. Isso daí já são aliados muito antigos na sala de aula. São complementares às aulas tradicionais, né? Então, na década de 70, com a popularização dos computadores, começou um movimento mundial de inclusão à informática. Hoje em dia, os recursos são diversos, né? Os recursos tecnológicos aliados às aulas convencionais melhora demais a aprendizagem do aluno. Através das animações, jogos, que eu falei na terceira aula, né? Até dei 2 exemplos de jogos. E as videoaulas, as plataformas com laboratórios virtuais, as realidades aumentadas, as redes sociais, os aplicativos, os editores de texto, vídeo. São alguns exemplos de ferramentas que podem ser usados no ensino-aprendizagem. Isso deve ser aliado aos trabalhos dos cadernos, né, impressos, né? Eles podem dividir espaço com a programação. A sala de aula, ela pode ser aliada a essa ferramenta digital, essas ferramentas digitais, né? Então, essas programações, né, filmagem, animação, fotografia, produção de vídeo, podcast e outras soluções, elas devem ser aliadas ao ensino presencial. Também está cada vez mais comum a percepção dos recursos tecnológicos, né, para melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem, uma vez que amplia as possibilidades de aquisição do conhecimento e torna a escola e o professor mais próxima da realidade dos alunos, porque eles são a maioria são nativos digitais. Então, eles nasceram dentro dessa tecnologia, né? Eles devem se sentir engajados com com essas atividades, né? De um ensino híbrido mesmo, que combina as atividades online e offline. Além de facilitar a aprendizagem do aluno, os professores podem utilizar recursos tecnológicos para gerenciar melhor seu plano pedagógico, gravar as aulas para uma reflexão posterior, né? Participar da formação continuada aí do EAD. Como eu falei na outra aula, os acessos são muito grandes assim para o ensino de história no EAD. A gente pode visitar museus virtuais, jogos como o Minecraft, que você monta, você poderá montar e recriar cidades históricas. Você poderá visitar os museus em realidade virtual, 3D. Eu visitei vários, é muito interessante, é como se você estivesse lá. Você pode visitar o museu mesmo em casa. Essa é uma experiência muito importante, muito interessante, que eu acredito que os alunos assim vão gostar muito. A aula fica muito atrativa. Os alunos eles estão dentro dessa realidade e nós, como educadores, temos o dever e a obrigação de levar esse conhecimento ao aluno, um conhecimento que a aula se torne mais dinâmica e prazerosa. Sendo assim, o aluno
ele consegue aprender muito mais. O que eu tenho por hoje é isso. Muito obrigada.